com mais um programa Papo Reto, sem mimimi, nesse domingo pela Rede Brasil de Televisão. A cada semana, mais audiência e, logicamente, é pela qualidade dos nossos convidados. Aqui comigo, sempre na bancada, entrevistando, estimulando os nossos convidados, o Vitor Marques, esse jovem talento da advocacia brasileira, que hoje é meu assessor especial de plenário de assuntos legislativos no Congresso. Hoje, nós temos o prazer de receber um amigo de longa data, um dos profissionais que mais entende de tributos e administração tributárias no nosso país. Tanto é que ele é o presidente do Sinifisco, o Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Kleber Cabral, meu amigo, muito obrigado por abrir esse espaço na agenda aqui no nosso Papo Reto. E já porque hoje nós temos muita coisa para falar, quando se fala com o Kleber, se lembra de reforma administrativa, que é uma luta incessante na preservação de direitos dos servidores públicos, se fala em reforma tributária, mas eu gostaria de já começar preocupando com as manifestações do líder do governo na última quinta-feira, na reunião de líderes do Senado, dando conta do interesse de, já na próxima quinta-feira, se pautar a PEC 186 e mais alguns itens da PEC de fundos públicos ou da PEC do Pacto Federativo, condicionando nisso ao prolongamento na Constituição do orçamento de guerra e também condicionando ao auxílio emergencial para milhões de brasileiros, que nós defendemos agora. Não queremos é que o servidor pague essa conta. Kleber Cabral, uma boa noite para você, e eu já gostaria de a gente não perder tempo, não, que você já pudesse dizer o que está se passando com os servidores públicos, quais são as expectativas em relação a essa PEC emergencial pautada agora, com conteúdos que podem até reduzir salário de servidores, congelar direitos, e a reforma administrativa que o governo mandou para a Câmara também. Boa noite, senador. Boa noite, Vitor. Boa noite aos telespectadores do programa Papo Reto. É uma honra poder participar e falar para o Brasil através desse programa, senador. Olha, não faltam realmente problemas para o serviço público e para a sociedade brasileira, que mais precisa dos serviços públicos. Nós temos no Brasil uma enorme desigualdade social, então tem realmente os mais ricos que pouco demandam, pouco precisam dos serviços públicos, mas a grande maioria dos brasileiros precisam de segurança, de educação, de saúde, de fiscalização, precisam de serviços públicos. Por isso que a gente vê com enorme preocupação o movimento que o governo está fazendo agora, tentando juntar aquelas três PECs, 186, 187 e 188, para, de certa forma, buscar, com o auxílio emergencial, que é uma demanda necessária da sociedade agora, mas tentar fazer com que quem pague a conta desse auxílio emergencial não são os mais ricos, não é o topo da pirâmide social, não. Vão ser os servidores públicos, uma parte dos servidores públicos, porque nós veremos lá mais adiante que judiciário e legislativo não serão tocados, mas o executivo, que é onde está justamente a área de educação, de saúde, de segurança, que são essas áreas que a população mais precisa. Então, a gente vê com uma enorme preocupação esses movimentos do governo, a gente sabe que o governo está com um bom diálogo com a Câmara e com o Senado, mas a gente espera que haja freios em relação a isso, porque a sociedade não merece, de um lado, ter o auxílio emergencial e, por outro lado, ter prejuízo quanto aos próprios serviços públicos. Isso, senador, está muito amarrado com as outras reformas, ou seja, a questão da reforma administrativa, ela foi colocada pelo governo, e aí eu preciso dizer, com muita franqueza, aquilo é um verdadeiro cavalo de Troia, um presente grego. Tem um discurso que é completamente diferente do conteúdo. Aquele brocardo popular, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Essa é a verdade.
Então, a reforma administrativa apresenta assim para a população: vamos combater os privilégios. Quem é que não quer combater privilégios? Né? Vamos acabar com os super salários. Quem que não acha isso justo e razoável? Ou o Estado tem servidores demais. O fato é que nada disso está no projeto. Né? Não há ali nenhum combate a privilégios. Né? Quer dizer, você tem um discurso, por exemplo, tem muitos assessores em determinados poderes. Você pega o caso da Alerj no Rio, por exemplo, uma quantidade enorme de comissionados, de benesses. Você pega, por exemplo, aqueles Judiciário e Ministério Público que tem 60 dias de férias. Quem é o brasileiro que tem 60 dias de férias? Você pega esses casos e que isso toca no brasileiro. Puxa, isso é um privilégio, isso é um excesso, isso não pode. Né? Nós estamos aí com as contas complicadas do país e essas coisas têm que acabar. Só que a hora que você vai ver no texto, não tem nada disso. Não tem nada. Então, a narrativa é uma e a realidade do texto é outra. O que essa PEC 32, a reforma administrativa, traz, na verdade, é algo que vai prejudicar o serviço público. Quer dizer, falta primeiro um diagnóstico. Qual que é o problema, aonde é que estão os problemas, e nada disso, essa lição de casa o governo não fez. Né? Então, o fato é que foi olhado tudo em bloco, um homogêneo, decidiu-se que o Estado é grande demais, então ele precisa ser reduzido, né? E aí a gente se pergunta, mas aonde que ele é grande demais? Na saúde? Na educação? Na segurança? Na fiscalização? A gente não vê o Estado grande demais nessas áreas prioritárias para a sociedade. Né? E aí ele cria, através dessa reforma administrativa, algumas questões muito perigosas. Eu vou tentar resumir. Uma das questões que mais nos deixa preocupado é a questão de que ele acaba, de forma geral, com a estabilidade do servidor público. Ele trata aquilo como se fosse um privilégio do servidor, né, que não pode ser mandado embora sem razão. Com razão, todos sabem, né, e acontece de fato, todos os anos, diversos servidores públicos são demitidos, né, através das suas corregedorias, são demitidos, mas a previsão que ele quer colocar é que ele possa ser demitido também sem justa causa. Né? E veja como é que isso é perigoso. Né? Os governos eles se alternam, né? Existe a democracia, as votações, os governos são eleitos e se alternam ao longo do tempo. Então, imagina se a cada 4 anos um prefeito ou um governador, né? No governo federal sempre há uma vigilância muito maior da imprensa, mas imagina o nosso Brasilzão aqui, né? E a gente com milhares de prefeituras e governos, cada 4 anos muda todo mundo. Agora eu vou tirar toda essa turma que eu não conheço, não sei quem é, e vou botar os meus apaniguados. Então, a estabilidade, né, isso que eu preciso falar para os brasileiros, é uma proteção para a sociedade, não é proteção para o servidor, proteção para a sociedade. Nos Estados Unidos, Major, há 100 anos atrás, eles perceberam isso. Né? Era uma eleição os democratas, nos outros republicanos, e eles perceberam que cada 4 anos eles mandavam todo mundo embora e chegava todo mundo do zero. Isso não era bom para o Estado e para a sociedade. É preciso que haja servidores de carreira, profissionais, concursados, que mantenham os órgãos atuantes, independente dos governos que vêm e vão, de plantão. Né? E essa reforma administrativa, ela abala esse pilar da estabilidade do servidor público. E cria um outro problema, que é o chamado vínculo de experiência. Né? Então, hoje, né, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, passei no concurso público, já se vão aí 23 anos. E aí, existe um concurso público de várias fases, um concurso público difícil, depois tem uma fase que ainda é a segunda etapa do concurso, né, onde tem um curso preparatório, né, e isso também se repete em outras instituições, na Polícia Militar, por exemplo, também, e aí você é investido do cargo, né, e aí você passa a ser detentor daquela função. Com esse vínculo de experiência, não, você vira uma espécie de trainee. Depois de passar pelo concurso, você vira uma espécie de trainee. Você ainda não é o servidor, né? Não é auditor, não é policial, você é uma espécie de trainee. Aí você fica 3 anos de trainee, e aí vão avaliar, não se sabe com que critérios, se você fica ou não. Então, imagina que você tenha 100 vagas, eles vão pegar 500 trainees, e no final dos 500 trainees vão ficar 100. Com que critério? Né? Não vai ficar o critério daquele que é mais simpático ao partido da ocasião, aquele que é apadrinhado pelo político, pelo poderoso. Né? Então, isso tudo é uma burla, né, ao concurso público, que é um grande instrumento democrático que permite que as pessoas sejam selecionadas pelo mérito para compor, né, as carreiras do serviço público. Então, são questões assim, muito perigosas, senador, que estão lá na PEC 32. Né? Agora, a gente fica
nesse momento, por uma questão de urgência, mais preocupado com a questão das PECs 186, 187, 188, porque ela deve estar vindo agora. Quer dizer, ela deve estar realmente sendo colocada em discussão já na próxima semana, e discussões muito importantes, quer dizer, uma emenda constitucional discutida num momento como esse, e a gente se preocupa demais que isso tudo seja muito atropelado, né? E, em paralelo a isso, a nossa aflição de não ver a reforma tributária sendo pautada, que, a nosso ver, na verdade, a única reforma capaz de mudar os rumos econômicos do país, de fazer retomar a economia, de gerar emprego, de gerar aumento de demanda, é a reforma tributária. Nós precisamos de uma reforma tributária que caminhe pela simplificação, é importante, mas não é suficiente. Precisamos que a carga tributária que recai sobre os ombros dos brasileiros, ela seja distribuída de forma justa. Nós sabemos que hoje ela é extremamente injusta. Quem mais paga imposto no país são os mais pobres, através do consumo, né? Nas suas compras no supermercado, na conta de luz, está tudo cheio de tributo infiltrado ali na conta, né? A classe média assalariada é que paga muito imposto no Brasil. Os ricos e muito ricos pagam muito menos do que poderiam, muito menos do que é cobrado nos países ricos, nos países da OCDE, nos Estados Unidos, Japão, etc. Então, nós precisamos de uma reforma tributária que, ainda que não seja uma solução de um passo só, mas que a gente caminhe na direção certa, né, de termos uma distribuição dessa carga tributária, né, mais justa. Aí você vai ter mais dinheiro, né, um pouco mais de dinheiro nas classes mais baixas, isso estimula o consumo, ou seja, é bom para a economia, né, vai dinamizar a economia, gerar emprego, e no final vai terminar até com um incremento de arrecadação tributária, mas com uma distribuição, né, com mais justiça fiscal. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Vitor Marques, que está acompanhando todos os passos da reforma tributária, da comissão mista, que, olha, nós precisamos explorar os poucos minutos que nós estamos colocando, que a população vai percebendo. Ele fala fácil, ele sabe o que está falando, ele não vai no economês ou no tributarês puro, não. A população fica sabendo o que está acontecendo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.